Meu cordial e fraternal bom dia a todos aqueles que estão interligados ao programa da Escola Bíblica Dominical de nossa querida Igreja Batista de Neves. Hoje nós estaremos evidentemente estudando, lendo a lição de número 5, que fora escrita pelo pastor Rafael Antunes e tem o título Celebrando cada etapa vencida. E o pastor Rafael inicia essa lição dizendo-nos o seguinte: no processo de recomeçar, considerar a importância de cada etapa da construção é de suma importância. É necessário também descobrir a motivação para entrar na obra. Os problemas são reais e se apresentam com toda a força. Após 13 anos de trabalhos ininterruptos, provavelmente de 529 a 516 a.C., os judeus concluem a obra do templo, motivados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Leia Esdras 5, 1 e 2. Vivemos um tempo de busca por coisas grandes, mas sem consistência, o que nos leva a um processo de não valorização das etapas. Jerusalém não estava totalmente reconstruída. No entanto, o templo sim, e isso era uma grande conquista para o povo. A casa de Deus, lugar de adoração e comunhão, estava liberada para abrigar o povo na sua mais importante obra. Então, reflita: como não agradecer, mesmo que seja apenas uma etapa concluída? Quero desafiá-lo a pensar comigo na situação atual da humanidade. Um tempo estranho de muitas incertezas e grandes perdas. Diante desse quadro caótico, a igreja precisa reagir. E a melhor maneira de fazer isso é trabalharmos 3 aspectos nessa nossa leitura de época. Ver, segundo Crônicas 12:32, a análise das circunstâncias, o conhecimento do projeto e a fé na credibilidade do autor. Estes aspectos proporcionam tranquilidade e disposição para realizar a obra necessária, além, é claro, da vontade de vê-la concluída, o que estimula a observação cuidadosa de cada etapa vencida. Primeiro, análise das circunstâncias. No capítulo 4 de Esdras, encontramos a ação dos inimigos fazendo com que a reconstrução do templo fosse interrompida. Situação difícil. Analisando o atual momento, não é difícil perceber que tinha havido uma intenção velada, mas galopante, de impedir que a igreja cumpra a sua missão. Olhamos para tudo o que está acontecendo, e é notório que uma das ações mais cruéis para tal intento obstaculante é a tentativa de desqualificar a igreja como instrumento de bênção na terra. Muitos cristãos, por causa das dificuldades deste tempo, estão se entregando a um esmorecimento quase que total da fé e, consequentemente, da responsabilidade com a missão que recebemos.
Olhando o texto de Esdras 5, 1 a 5, percebemos que a análise das circunstâncias da maneira equilibrada faz com que Ageu e Zacarias assumam a responsabilidade de desafiar o povo em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. 5, versículo 1. A edificarem a casa de Deus. As circunstâncias causadas pela pandemia afetam o emocional e o espiritual de todos nós e tem levado muitos cristãos a se esquecerem dos feitos maravilhosos de Deus. Estamos impedidos de viver toda a liberdade da comunhão através das reuniões presenciais. No entanto, temos tido uma grande oportunidade de fortalecimento dos laços familiares, do estudo da palavra, de um tempo maior para a oração, de chegarmos virtualmente a muitos que nunca alcançaríamos. Talvez você diga que continuamos presos, com dificuldades. Sim, estamos. Porém, essas importantes etapas do processo de reconstrução espiritual acima referidas, que há muito tempo estavam esquecidas, estamos tendo oportunidade de reconstruir em nossas vidas e, por isso, devemos celebrar. Entender este momento será de fundamental importância para a nossa vitória. Os adversários não desistem com facilidade. E no capítulo 5, 16, 17, fazem uma consulta ao rei Dario, invocando a história e questionando a legitimidade de quem ordenou a reconstrução. Outro entrave para o processo. Mais uma vez, Deus permite aos judeus entenderem que etapas são importantes e eles contemplam Deus usando Dario de uma forma poderosa para abençoar e fazer acontecer aquilo que desejavam. Precisamos depender de Deus e acreditar que é no vivenciar das etapas que percebemos os detalhes, conhecemos as dificuldades e sentimos em meio às circunstâncias o poderoso agir da proteção daquele que nos comissionou. Segundo, conhecimento do projeto. Em todo o processo de construção, a importância de um arquiteto é de grande valor. Ele faz com que leigos vislumbrem aquilo que sonham ver realizado. Quando seguimos o projeto, mesmo que demore um pouco ou muito, nos alegramos diante de cada etapa concluída, por já sabermos o que ainda está por vir. Atentemos, porém, para a atitude de Taternai, o governador, e seus companheiros, que fizeram pontualmente segundo o que decretou o rei Dario. Quero destacar pontualmente, capítulo 6, versículo 13. Assim, pergunto, estamos tratando a obra que Deus nos confiou? Será que de fato estamos preocupados em conhecê-la na sua totalidade, para que então possamos definir as estratégias? Acompanhando projetos elaborados por amigos arquitetos, vemos a facilidade com que as famílias se alegram com a conclusão das etapas em virtude de perceberem que o próximo desafio está ali, bem diante dos olhos. Perceber que Deus deu a vitória na etapa e ter clareza quanto ao próximo passo é estimulante. E assim, é preciso dar atenção a este fato,
conhecer o projeto. Como Igreja de Cristo, somos o grande projeto de Deus. E aí está o desafio. Não devemos olhar para os empecilhos ou olhar para nós mesmos. Devemos seguir as orientações do autor, cumprir as etapas e saber que na conclusão de cada uma temos motivos para celebrar o feito de Deus. Esdras 6:16. Em um final de tarde, durante nossa viagem missionária à Amazônia, entregamos aos missionários 2 bolas. Ao olharmos para eles, estavam chorando e resolvemos perguntar o porquê. E eles nos responderam: este era nosso sonho, pois evangelizamos os meninos através do esporte, mas não tínhamos as bolas. Pense comigo, isso não seria motivo, não seria razão de celebração? Terceiro, credibilidade do autor. O decreto do rei Dario, em Esdras 6:8, mostra Deus cumprindo, independentemente das circunstâncias, o que prometeu. Seremos gratos e com motivos para celebrarmos quando confiarmos incondicionalmente no autor do projeto, o Deus de Israel. Neste tempo, precisamos nos apresentar para a realização do projeto, assim como os judeus se apresentaram. Capítulo 6, 17 e 18. Precisamos entender que celebração é a manifestação pessoal daquilo que sinto e vejo Deus fazendo, antes de tudo, na minha vida, e então recomeçar. Não será tão difícil quanto parece. Diante das adversidades, a igreja precisa estar de pé, atuante, criativa, aceitando os desafios e se aprimorando para este novo tempo. Assim, louvo a Deus por ver cada etapa concluída e saber que só foi possível porque Deus nos abençoou. Louvo porque estou tendo a oportunidade de recomeçar. E isso é evidência da preservação da parte de Deus que cuida de mim. Louvo a Deus por ver que mesmo em meio a adversidades, somos em Cristo mais que vencedores. Louvo a Deus por saber que mesmo imperfeito, ainda assim, Ele me ama, cuida de mim e me usa como instrumento abençoado e abençoador. Considero, portanto, tudo que já enfrentei como etapas cumpridas em meu processo de construção e logo consigo ver com motivação a próxima etapa a ser iniciada. Hebreus 12:1. Celebro cada etapa, por saber que cada uma faz parte do cumprimento da promessa do autor, e nele confio, pois já sei como a obra será concluída. Filipenses 1:6. Para pensar e agir. Primeiro, a conclusão de um projeto é o objetivo de todos que iniciam uma obra. No entanto, aprender a valorizar cada etapa ajudará e muito na manutenção da satisfação e no encorajamento para o início da próxima etapa, que tende
a ser mais difícil. Assim como fizeram os filhos de Israel, celebremos com regozijo cada etapa concluída, até que possamos chegar à conclusão desta grande obra, quando veremos o nosso Deus face a face. Celebrando, portanto, meus queridos irmãos, amigos e amigas, celebrando cada etapa vencida. Que Deus a todos nos abençoe.